Aí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai acompanhar a história de uma governanta que parece estar vendo diversos fantasmas ali numa mansão, mas talvez a gente vai descobrir que ela não seja tão confiável assim. E essa história eu li num livro. E o livro que a gente vai acompanhar aqui hoje é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que foi publicado em 1898, com o título original de The Turn of the Screw. Esse foi o livro da leitura do mês de abril do nosso grupinho dos thrillers, que infelizmente está entrando em um hiato. Aí a gente vai dar uma parada para dar uma repensada no projeto, dar uma reorganizada. Os membros ali, os organizadores, tiveram alguns problemas pessoais, né? Esse ano não está sendo muito fácil. Então a gente decidiu dar uma pausa, mas confesso que a gente acabou fechando meio que com chave de ouro com esse livro. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma governanta que, por sinal, durante o livro não é nomeada, ela não recebe um nome. Então a gente conhece ela basicamente só como uma governanta. E no começo as pessoas estão lendo, na verdade, uma carta, um relato que ela deixou sobre uma história que ela viveu, em que ela foi mandada para uma mansão de campo, né, que era bastante comum nessa época, para cuidar de duas crianças. Ela foi contratada pelo tio deles, eram crianças órfãs, e esse tio meio que deu ali um dinheiro a mais para ela ir lá e cuidar das crianças, meio que sem incomodar ele, não entrar em contato com ele, deixar ele em paz. Enfim, chegando lá, ela vai se deparar com algumas coisas sinistras acontecendo naquele lugar, as crianças se comportando de forma estranha, todo mundo meio esquisito. Enfim, ela vai ver que talvez eles não estejam tão sozinhos assim lá. O meu maior interesse na leitura desse livro era, claro, além dele ser um super clássico, aí, um super precursor de um gênero como um todo, era também conhecer a diferença entre ele e a adaptação da Netflix que foi lançada, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Eu queria saber então quais eram as nuances daquela história que realmente eram reais, que correspondiam ao livro e quais que foram inventadas. Eu adorei o clima inicial dessa história, eu achei simplesmente fantástico a forma como o autor começa ali, como ele começa a construir essa narrativa. Como eu disse, ela é contada através de uma carta. Alguns amigos ali estão contando uma história e um dos caras vira e fala assim: essa história não é tão assim tenebrosa, eu tenho uma bem melhor. Vou mandar trazer então o relato de uma conhecida dele, enfim, né, que é a governanta que vai narrar essa história. Então, eu achei bem legal como o autor usou como se fosse um fato verídico, essa história de ler o depoimento dessa mulher, e trouxe ali aquela história de será que isso aí é verdade? Será que talvez seja um mito? Achei bem legal, assim, principalmente, provavelmente, pra época. Eu gostei muito também dessa premissa e de como a governanta é inserida naquele contexto de uma forma que ela está com suas ações bastante limitadas, com essa ideia do tio passar pra ela um valor a mais para ela não incomodar ele. Quando as coisas começam a acontecer, ela meio que se vê refém daquela situação, já que ela não pode incomodar o tio, né? Ela não sabe muito bem o que tá acontecendo, e isso deixa aquela sensação, assim, de angústia, de prisão que a personagem está vivendo. Eu achei a linguagem do livro bastante difícil, eu confesso. Teve diversos momentos em diversos diálogos que eu não entendia quem estava falando, até porque ele meio que cita, assim, digamos assim, nos dois primeiros diálogos ele fala qual personagem falou o quê, e depois ele só esquece e vai falando, e às vezes, pelo menos pra mim, é meio difícil ver quem tá falando, a ordem, depois de um tempo você se perde. E também tem diversas coisas que eles estão conversando que eu não necessariamente entendo sobre o que eles estão falando o tempo todo, fica tudo meio nas entrelinhas, tudo meio no dito, não dito, e o que dificulta bastante. Claro, relacionado também ao tempo que foi escrita a obra, ela já é bastante antiga, mas foi realmente uma leitura que me deixou um pouco confusa. Mas a grande sacada desse livro, com certeza, é a forma que ele é escrito, nessa forma de primeira pessoa, né, numa narrativa, em que a única visão dos fatos que a gente tem é a visão da governanta, e é muito legal porque eu até acho, assim, um paralelo que tão discutido aqui na nossa literatura, que é o Dom Casmurro, né, que é narrado pela visão do Dom Casmurro, e coloca tudo em xeque o que tá passando na história. Então, você não tem como acreditar 100%, não é um narrador em terceira pessoa que tá vendo os fatos de diversos pontos de vista, tá vendo como se fosse uma câmera por cima. É ela que tá narrando, é ela que tá contando, são as impressões dela, tudo tem o viés e meio que é deturpado pelo que ela tá passando. Então eu achei super legal, achei super maneiro, porque é o tipo de obra que levanta muita discussão. Isso tudo se agrava um pouco mais porque tem diversas coisas aqui que a governanta vai passar, que claro, eu não vou falar porque para não dar spoiler, mas que
ela diz algumas coisas que estão acontecendo e alguns outros personagens contestam, diz que não, pode não estar acontecendo. Então é muito legal esse clima de dúvida do livro o tempo inteiro, de quem eu vou acreditar, acredita, não acredita, uma hora você tá do lado dela, uma hora você já não tá tanto assim, e isso é muito genial. Eu gostaria de indicar aqui uma edição. Eu geralmente não ligo muito em que edição eu leio os livros, eu sou bem de boa quanto a isso. Mas realmente, depois de ler essa edição aqui da Penguin, eu tenho que recomendar, porque tem um texto de pós-fácil que tem aqui quase 30 páginas, que é sensacional. Ele me ajudou muito a entender o que a obra queria dizer, ou pelo menos entender os questionamentos que as pessoas têm sobre essa obra. Eu terminei assim meio confusa, meio sem entender, porque é justamente isso que o livro propõe. E depois no pós-fácil, assim, lendo o que eles falaram, as possibilidades e tudo mais, você fica muito mais por dentro do contexto. E também ele traz um review super legal sobre as obras do autor, outras coisas que ele escreveu, coisas semelhantes, algumas que levaram a outras, e eu achei super bacana, dá muito mais vontade de ler outras coisas do autor depois que você lê esse pós-fácil. Então eu indico aqui essa edição da Penguin, que é bastante completinha. O único problema dela é que ela não tem orelha, ó. Ela é desse jeito. Então você lê, ela fica um pouquinho aberta, mas eu acho que depois você colocando um livrozinho em cima, ela já fecha de novo e fica legal. Eu já quero ler outras coisas que o Henry James escreveu, principalmente acho que o Retrato de uma Senhora, que eu dei uma passada por cima, parece bem legal, mas com certeza eu vou ter que ler em edições que tem textos de apoio para conseguir entender um pouco melhor, porque ele realmente não é assim uma leitura tão fácil. Eu acabei dando então pro livro 4 estrelas, foi uma experiência super legal, um pouco truncada por causa, como eu disse, da forma como é escrito, da confusão ali, de eu não estar 100% entendendo o que estava acontecendo, sim, 100% do tempo, mas ele é bem curtinho, é uma leitura que passa bem legal, e se você vai atrás para descobrir as discussões, para você entender um pouco mais, é uma experiência super da hora. Falando um pouco de adaptações desse livro, eu acho que uma das mais famosas que tem são Os Inocentes, de 1961, que é um filme que eu já escutei bastante assim falar quando você fala de clássicos e tudo mais. Pelo que eu entendi, é uma adaptação um pouco mais fiel. Eu ainda não conferi, mas eu quero ver se eu consigo aí, vamos ver aí pra frente se eu coloco na minha lista de assistidos. Outra adaptação desse livro que eu entrei em contato foi Os Órfãos, que foi lançado em 2020, que é um filme assim que foi bem ruim, eu confesso pra vocês. Na verdade, assim, até os últimos 10 minutos ele era aquele filme okzão, assim, super clichê, super normal, super jump scares e tudo mais, mas assim, padrão. E os últimos 10 minutos deixou o filme de um jeito terrível, assim, foi uma experiência horrível, dá vontade de pegar de volta as 2 horas que eu gastei assistindo ele, mas enfim, faz parte. Mas vamos então à adaptação chuchuzinha dessa história, que foi o que me fez dá vontade, né, de ler o livro, que foi a adaptação lançada pela Netflix com o título de A Maldição da Mansão Bly, que traz no elenco a Victoria Pedretti, eu acho que é assim que fala o nome dela, como protagonista principal, a governanta. Aqui, no caso, ela tem um nome, né, de verdade, porque acho que não dava pra chamar ela de nenhum nome durante a série. E vai trazer também diversos outros atores muito foda, que sinceramente eu não conhecia, mas que foram surpresas muito legais. E também as 2 crianças que vão fazer os órfãos são, assim, bizarradíssimas. Muito bons atores. Essa foi uma série que eu estava muito ansiosa para assistir quando ela foi anunciada pela Netflix. Na verdade, eu sabia meio que desde o começo que ela já era baseada na Volta do Parafuso, né, no livro, ou a outra Volta do Parafuso. Mas eu acabei não tendo muita vontade de ler antes, decidi assistir a série. Mas principalmente o hype estava muito alto, porque eu tinha gostado muito da Maldição da Residência Hill, que é, tipo, perfeito. E as expectativas estavam lá em cima, apesar de ser agora, né, uma série que basicamente é uma antologia de histórias, não ia ter nada a ver com a primeira, mas eu tava mesmo assim muito animada, porque tinha alguns atores que iam voltar pra série, muito legal. Essa série pra mim foi uma das séries assim mais equilibradas que eu já assisti. Ela condensa 2 gêneros que eu gosto muito, que é o gênero de terror e suspense e o gênero de drama, porque ela constrói muito, muito bem os personagens, a relação entre eles, cria uma problemática pra cada um, cada um ali tá enfrentando alguma coisa, tá passando por um momento talvez um pouco mais difícil na vida, que geralmente deixa a gente um pouco mais ligado com os personagens, principalmente quando eles estão em situação de perigo. E ele
eles equilibram muito bem, criam essas relações de uma forma um pouco mais devagar no começo da história. Realmente os primeiros episódios eles são bem lentos, o que muita gente reclamou e acabou talvez até desistindo da série por causa disso. Mas depois, quando os elementos vêm mesmo, quando começa a aparecer as coisas, é muito legal e é muito bacana. Eu achei o corpo da série muito parecido com o do livro, porque ele vai ter a mesma organização, pelo menos, sei lá, até uma metade, assim, digamos assim, porque os personagens são os mesmos, pelo menos, assim, os nomes dos personagens e o que eles representam na trama. A ambientação é muito legal, porque é a mesma. O porquê da governanta ir pra lá também é mantido, e até a mesma forma que está sendo contada a história, já que na série é uma mulher contando lá numa recepção, assim, num dia antes do casamento, então meio que remete, assim, a essa história sendo contada dentro de uma história. O que diferencia bastante, então, o livro do filme, no caso da série, é que o livro ele deixa ali tudo meio subentendido, ele dá aquela sensação ao longo dele de o tempo todo de dúvida, como acontece, e já a série não, a série já escolhe um caminho concreto. Eu, claro, eu não posso falar muito porque eu não quero dar spoiler, mas digamos assim que a série joga para um lado e vai que vai. Então, isso que é bastante diferente um do outro, mas o escopo como um todo, a proposta é bastante parecida. Eles vão adicionar aqui na série também meio que uma subtrama que vai se desenrolar principalmente na segunda metade da série, que não tem no livro, essa parte realmente não tem, mas que eu achei perfeita, eu achei demais, eu acho que amarrou super bem a história, deu aquele clima assim de realmente estar enfrentando um perigo, de ter coisas eminentes acontecendo ali e precisar resolver, que eu achei demais. Inclusive o penúltimo ou antepenúltimo episódio é um episódio especial, que ele é gravado de uma forma diferente, que vai contar uma história diferente, que é demais. É tipo assim, surreal como foi bem feito, como ficou legal, como não ficou cansativo. Eu acho essa série perfeita. Se eu tivesse que dar, então, uma nota para a série dessa vez, com certeza seria 5 estrelas favoritado, porque pra mim, foi muito gostoso. Eu gosto de séries demoradas, eu gosto de séries dramáticas, com personagens passando por problemas difíceis, que você quer torcer para que os problemas deles se resolvam, que a vida deles tome um rumo, e daí eles são colocados naquele contexto que tem um monte de assombração, o bicho tá pegando, e você fica com mais dó ainda das pessoas, elas não mereciam estar passando por aquilo, já com todos os problemas que elas carregam. Então foi uma série, sim, que eu gostei demais, gostei muito, muito, muito. Eu não consigo escolher, na verdade, entre a Assombração da Residência Hill e da Maldição da Mansão Bly, porque é um pouco difícil, sabe? Eu acho que os dois, eles abordam coisas diferentes, eles têm pegadas diferentes, um mais terrorzão mesmo, um drama mais bem construído. Então, eu gosto dos dois meio que igual e só sucesso. Então, galera, essa foi a minha resenha aí para o livro / série da Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Gostei bastante das duas experiências, as duas trouxeram coisas bem diferentes, o que é super legal, né? Porque é chato você ler a mesma história de novo. E eu acho que pra quem quiser aí tanto encarar o livro quanto a série, vai ser sucesso, vai ser uma experiência legal, então eu super recomendo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve que agora é o momento. Também compartilha com seus amigos esse vídeo pra eles, o pessoal lá que já assistiu a série, o pessoal que quer ler o livro, manda lá que é tudo sem spoiler, não vai estragar a experiência de vocês. Também ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal e a gente se vê por aí.